Paz seja sobre a sua vida, Deus te abençoe. Nesta última aula deste módulo, iremos falar sobre a ressurreição de Jesus, tá? A ressurreição de Jesus. Falamos sobre a encarnação de Cristo, e ele encarnou como Jesus, e agora a ressurreição de Jesus, reassumindo a sua divindade. Vamos ler o capítulo 2 de Filipenses para você entender como que foi o processo de encarnação do Senhor e o que ele conquistou com a sua morte e a sua ressurreição. Entenda uma coisa, no cristianismo, na teologia contemporânea, acredita-se que a coisa mais importante na vida de um cristão, dentre as mais importantes, é a cruz. Mas a cruz não é a coisa mais importante para um cristão, tá? Nem tampouco o simbolismo em si da cruz. A coisa mais importante para o cristão é a ressurreição de Jesus. Se ele morre e não ressuscita, tudo estaria perdido. A nossa fé seria vã. Paulo fala isso aos Coríntios, que se nós não cremos na ressurreição dos mortos, se não cremos na ressurreição de Jesus, logo a nossa fé é vã. E o evangelho que pregamos não faz sentido. Então a coisa mais importante para um cristão, na sua vida cristã, na sua vida espiritual, é justamente o fato de Jesus ter ressuscitado. A morte é importante? É, para algumas aplicações de simbolismo proféticos, mas mais importante de tudo é Cristo ter ressuscitado. Então, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então, Filipenses capítulo de número 2, vamos ler esse texto, glória ao Senhor Jesus, para você entender a encarnação e também a morte de Jesus e, por fim, a sua ressurreição. E já voltaremos para Romanos capítulo 1, versículo 4. Tende em vós, versículo 5, capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses, tende em vós esta maneira de pensar, que houve também em Cristo Jesus, o qual, existindo em forma de Deus, eternidade passada, na eternidade ele existe como Deus. Então ele fala, o qual, existindo, não deixou de ser Deus. Tá? Ele continua sendo Deus, mas na terra ele não agiu, nem se comportou, nem viveu como Deus. Por isso ele fala, continuando o texto, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus como algo precioso que se apegar. Ele não usou da sua divindade, mas esvaziou-se a si mesmo. Esse texto é muito poderoso, irmãos. Esvaziou-se a si mesmo. O si aqui, esvaziou-se a si mesmo, está conectado com a declaração ou a identidade de Deus de falar eu sou. Eu sou. Moisés perguntou, que nome darei ao Senhor? Que nome direi ao povo? Qual é o teu nome? Para que o povo entenda e creia que eu sirvo de fato e represento a ti. Para que eles possam crer no Senhor. Diga a eles, Moisés, que o eu sou. Então esse eu sou, Jesus fala por 7 vezes no Evangelho segundo João. 7 vezes ele repete esta declaração, essa identidade. Eu sou. Então, quando ele fala, mas esvaziou-se a si mesmo, não usou o eu sou, não foi o eu sou, não se comportou como o eu sou. Isso é encarnação, isso é humilhação. Ele se humilhou, tomando a forma de escravo. Há muitas versões que colocam servos para amenizar os nossos ouvidos esse termo, mas no grego koiné é escravo mesmo, mas tomando a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens. Quando Deus fez o homem, Deus fez o quê? Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Jesus assumiu a semelhança dos homens. Ele se fez homem, 100% homem. E sendo encontrado em figura de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até
a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou, aqui é ressurreição, a glória após a sua ressurreição. Mas, por isso também Deus o exaltou extraordinariamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, a sua morte, a sua ressurreição, a sua glorificação, e isso só foi possível porque ele passou pelo processo de encarnação, morte, ressurreição, ascensão. Então, a ressurreição de Jesus traz também N benefícios. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, vai falar sobre a importância do crente ser batizado nas águas. Porque é unicamente no batismo nas águas que nós aplicamos em nossa vida os princípios e as verdades que estão relacionadas à morte de Cristo. Quem não foi batizado nas águas ainda não morreu com Cristo na cruz. Isso é importante ser frisado. Essa morte com Cristo, ela é aplicada quando nós somos batizados nas águas. Eu vou te mostrar. Capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, porque você não pode viver a ressurreição de Cristo sem passar pela crucificação. É preciso que sejamos crucificados, que é morrer o velho eu, sepultar a velha criatura, para que possamos desfrutar a novidade de vida que advém da ressurreição também com Cristo. Capítulo 6, versículo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É uma pergunta que Paulo faz. De modo nenhum. Ele responde: como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então veja, a única coisa que me liga à morte de Jesus é justamente o batismo nas águas. Uma pessoa que não passa pelas águas batismais, ela nunca morreu com Jesus. Ela nunca foi crucificada com Jesus. Por isso que é importante até para governar com Jesus no reino que alguém seja batizado nas águas. Olha só como isso é importante. Porque um crente salvo que não é batizado não vai governar com Jesus. É simples. Porque Jesus falou para Nicodemos que é necessário que o homem nasça da água, águas batismais, e do Espírito, novo nascimento, gerado e formado em nós pelo Espírito Santo. Então, o batismo nas águas é o que nos faz ser crucificado com Jesus, para que também na prática e na aplicação do batismo nas águas, ressuscitemos com ele. Paulo continua falando no capítulo 6, versículo de número 4. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos mediante a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Veja isso aqui, irmão. Você só tem direito à novidade de vida, e essa novidade de vida é ser ressuscitado com Jesus. Também na aplicação do batismo nas águas. Então, só temos direito a essa novidade de vida se nós passarmos pelas águas batismais. Se nós não passarmos pelo batismo nas águas, nós não morremos com Jesus e nem tampouco ressuscitaremos com ele. Ainda permanecerá em evidência forte em nossa vida o eu, o ego, a soberba, a altivez. Muitos cristãos ainda não sabem, não entendem a importância de serem batizados nas águas. O significado profético desta prática, desta ação profética. Muitos não sabem disso. Tá? Alguns foram batizados nas águas e não valorizam essa prática. Passaram pelas águas batismais, mas é como se não tivesse passado. Então, Jesus ressuscitou. E
O significado disso em aplicação em nossa vida é que após nós também ressuscitarmos com Jesus, nós andarmos em novidade de vida. Aleluia. O que significa, irmão? Andar em novidade de vida. O que significa isso? Tá? Significa você ter direito aos poderes celestiais, ter direito a desfrutar dos milagres, provisões e providências de Deus, de você ter acesso a toda a riqueza celestial. Então, são N's significados e aplicações de ter uma vida ou andar em novidade de vida. Jesus Cristo foi designado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dos mortos. O Filho de Deus se manifestou primeiro com fraqueza, ou seja, na sua encarnação. Depois com poder na sua ressurreição. Ele que era filho desde a eternidade passada, não deixou de ser filho ao esvaziar-se na encarnação e humilhar-se em morte de cruz. Na verdade, quando ele encarnou, assumiu apenas a forma humana para poder ser sacrifício por todos nós. Esse foi o motivo. Não deixou de ser filho quando ele se esvaziou na encarnação e humilhar-se até a morte de cruz. Isso não o fez deixar de ser filho. Agora, porém, é designado Filho de Deus em poder pela ressurreição dos mortos. Antes de ressuscitar, ele era o Filho de Deus em fraqueza e humildade. Por meio da ressurreição, torna-se o Filho de Deus em poder. Obviamente, Paulo não está dizendo que Cristo só se tornou Filho de Deus pela ressurreição, uma vez que ele é o Filho do Deus eterno e esta filiação não teve nenhum começo histórico. Não foi na sua morte, não foi na sua ressurreição, ele já era Filho de Deus. Estava escondido no seio do Pai, como João revela no capítulo 1 do Evangelho que leva seu nome. Aleluia, glória a Deus. Então, não se tornou quando ressuscitou. Ele já era Filho do Eterno. O que Paulo afirma é que Cristo foi designado Filho do Deus em poder pela ressurreição. Por isso que ele fala, todo o poder é me dado no céu, na terra e debaixo da terra. Por quê? Porque a ressurreição dele foi em poder. Aleluia. Assim, Paulo não está aludindo às duas naturezas de Cristo, humana e divina, mas aos dois estados de humilhação e exaltação. É um e o mesmo Filho de Deus que aparece igualmente em humilhação e em exaltação. Então, Paulo está mostrando os aspectos de Cristo ter passado pela humilhação e isso levou à sua exaltação. Então, Deus quer nos exaltar, mas primeiro temos que passar pela humilhação. Não existe e jamais existirá exaltação sem antes humilhação. Tá? O Filho realmente era o único gerado do Pai antes de todos os mundos. E a divindade do Filho necessariamente é a base da encarnação e da ressurreição. Jesus foi o Filho de Deus em fraqueza e humildade na encarnação. A glória divina que antes estava oculta se manifestou depois da ressurreição. Por isso que ele fala na oração de João capítulo 17, glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tinha antes. Veja só, irmão. A partir daquele instante, ele é o Filho de Deus em um novo sentido. É o Filho de Deus em poder. O Filho de Deus em glória e em pleno poder. Ou seja, ele conquistou uma posição que nem anjo, nem querubim, nem serafim, nem arcanjo, nem homem jamais alcançará por si só. Nós temos direito dessa posição, contanto que estejamos em Cristo Jesus. Fora dele, jamais seremos sequer filho de Deus. O apóstolo Paulo diz que pela ressurreição, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, versículo 9 ao 11, nós lemos aqui. A ressurreição de Cristo marca o fim do sofrimento messiânico e o começo do senhorio transcendente do mediador.
Atos 2:36, Filipenses 2:9 ao 11. A entronização de Cristo inaugurou a era do Espírito, pois é o Cristo exaltado que derrama o Espírito sobre a igreja. Aleluia. Então, apenas pela sua ressurreição foi possível que transcendesse Jesus como o Espírito. Porque quando ele estava encarnado, ele não estava dentro dos discípulos, estava limitado, irmão, um corpo ao espaço e ao tempo. Ele não podia estar em lugar diferente ao mesmo tempo, porque ele estava limitado por um corpo físico na sua encarnação. Isso, irmão, foi humilhante, é humilhação. O Criador se fazer como uma criatura, isso é humilhação. Mas, ao fim de tudo, ele recebeu a maior glória, todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E na visão do apóstolo João, lá em Apocalipse, ele fala que é exposto um livro e uma pergunta é feita. Quem é digno? Não é quem tem poder. Não é quem é grande. Não é quem é magnífico em poder. Quem é digno? Quem conquistou o direito de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Há anjos poderosos, o querubim em poder poderia abrir, um serafim em poder poderia abrir, um arcanjo em poder poderia abrir, mas nenhum anjo nos céus era digno. Nenhum homem na terra, muito menos, era digno. Nem debaixo da terra havia alguém digno, apenas um conquistou o direito. E esse direito, essa dignidade, ela tinha um processo. Tinha que ser alguém que viveu uma vida humana, Jesus encarnou para isso, passou pelos sofrimentos que todo mundo pode passar, só que em grau maior, a ponto de ele suar sangue pelos seus poros, pela sua pele. Então ele enfrentou o sofrimento, foi crucificado, enfrentou a morte, enfrentou os demônios ao pé da cruz, em alma, desceu até o Hades, que chamamos de inferno de forma equivocada, ao Hades. Lá foi até os espíritos em prisão, que são as almas das pessoas que estão ali presas, tá? Os ímpios que morreram sem Cristo. Depois ele foi ao abismo pregar, na verdade, aos anjos em cadeias. Ele visita as almas das pessoas que estão lá, morreram sem crer na palavra, sem crer em Deus, sem crer na lei, morreram, não têm salvação, estão condenados eternamente. Ali ele vai para o abismo, falar aos anjos, que são os espíritos aprisionados, que tudo que foi profetizado, revelado pelo Pai, na Torá, nos escritos, nos profetas, era verdade. E ele veio cumprir tudo e cumpriu. Ele foi notificar, não foi pregar para convencer ninguém, nem para converter ninguém. Ele foi pregar para notificar aos anjos que tudo que foi dito e profetizado era verdade. Depois, vai para o seio de Abraão. Lá no seio de Abraão, ele vai ter com os salvos, com os justos que estão lá. Aleluia. Ele passa ali o Shabat com eles. Shabat com eles. E ao terceiro dia, ele ressuscita. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, é importante entender isso aqui, porque você entende o poder que há por trás da ressurreição de Jesus. Deus te abençoe. Eu te encontro na próxima aula, no próximo vídeo. Paz.